Olá, eu sou o professor José Carlos Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde e também presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui de Maringá. Sim. E hoje estamos começando mais um episódio do podcast Poder e Educação. E temos a honra de receber um líder que está à frente da maior cooperativa de crédito do sistema Sicredi. Um profissional que transformou uma pequena cooperativa em um verdadeiro vetor de desenvolvimento financeiro brasileiro. Estamos recebendo o Wellington Ferreira. Ele preside a Sicredi Dex, aqui no Paraná e também em São Paulo, desde 1997. Iniciou sua trajetória em 1985, reunindo ali 24 produtores rurais e, sob a sua liderança, tornou-se o maior sistema Sicredi e um importante agente do sistema financeiro brasileiro. O senhor Wellington é formado em administração, com MBA em gestão financeira e também ele atua como conselheiro de diversas entidades, como por exemplo a OCEPAR, a Sicredi Participações, do Banco Cooperativo Sicredi e do Sicredi Fundo Garantidores. Além, é claro, de ter atuado como conselheiro de diversas outras entidades. Seu Wellington Ferreira, seja muito bem-vindo ao podcast Poder e Educação. E é um grande prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui, bater um papo, falar sobre tudo isso que você comentou aí, é muito bacana. A gente reviver um pouco da história da gente. Eu acho que eu sempre tenho uma certeza absoluta que a experiência sempre ajuda alguém, né? A melhor educação que tem é pelo exemplo, né? Então, a gente ouvindo história, pode servir para alguém, servir aquilo que a gente comenta. Então, é sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de relembrar algumas coisas aí que a gente fez por esse tempo todo que nós estamos aí à frente da nossa cooperativa. E é uma cooperativa realmente uma referência. E para vocês que ainda não conhecem Maringá, tem que vir para cá, porque nós temos um ícone na nossa cidade, que é a Catedral. E a Sicredi Dex tem aqui uma sede belíssima, que acaba sendo também um ponto turístico da nossa cidade. Além deles estarem sempre abertos para atender a comunidade, cedendo lá o seu espaço, que é um belíssimo teatro, para que a sociedade toda possa fazer uso. Mas falando então um pouquinho do início, queria falar um pouco da sua formação, o início da sua trajetória. Então você tem a formação em administração, um MBA em gestão financeira, e queria saber o seguinte: quais foram os seus primeiros passos na carreira antes de chegar a Sicredi Dex e até mesmo antes de chegar à presidência dessa cooperativa que é referência no sistema? Olha, Barbieri, a história é longa, né? E nós estamos muito vivos porque nós estamos comemorando 40 anos, agora dia 25 de setembro, né? Então nós estamos falando muito de história, isso é muito importante para os nossos colaboradores, nossos associados, entender a origem nossa, entender o legado que nós construímos para a gente poder caminhar no futuro. Então é sempre muito bom falar sobre isso, né? E eu tenho uma história interessante sobre educação, né? Eu cuidava de uma propriedade rural, né? Tirava leite, cuidava de plantação, guardava gado, fazia de tudo numa propriedade rural. E foi quando eu vim para o Paraná em 1990, né? A nossa cooperativa já tinha aí seus 5 anos, né? De fundação, e eu cheguei no Paraná e vim para cá para cuidar da fazenda. E ali comecei a ter uma participação muito grande com a Cocamar e através ali dos amigos, né? Eu me tornei conselheiro fiscal da Cocamar por 2 mandatos. E ali eu comecei realmente a entender o propósito do cooperativismo, né? Eu tinha relação com a Cochupela em Minas Gerais, entregava café lá, mas não tinha assim um sentimento de dono igual eu tive aqui na Cocamar, né? E essa ida minha para Cocamar acabou me levando para Credimar, na época, que era o nome da nossa cooperativa hoje, da Dex, né? E essa ida minha para lá, eu saí da fazenda e fui para lá. E por incrível que pareça, eu não fui bancário, não trabalhei em banco. A única coisa que eu tinha de empresa foi um pequeno pegue-pague que eu tinha lá em Minas Gerais. Certo. E eu acabei sentando na mesa do conselho de uma cooperativa de crédito, né? Que é hoje a 5ª do Brasil, né? Que hoje estamos aí, uma das maiores do Sicredi, já somos S3. Hoje a cooperativa nossa está no top das cooperativas de crédito, né? Então, aí eu fui convidado e
fui tomar conta da cooperativa, uma fase difícil, a agricultura quebrando, os produtores sem dinheiro, e a gente não conseguia receber as contas, tivemos que renegociar isso, tivemos que ir atrás de alternativa para os nossos associados. Foi um ano muito difícil, muito difícil. Eu agradeço muito Luiz Lourenço, né, pessoas que estiveram ao nosso lado, da Cocamar, diretoria da Cocamar, que sempre esteve ao nosso lado, porque nós atravessamos uma fase muito dura, onde as pessoas não confiavam na cooperativa, elas confiavam no presidente. Ela confiava na pessoa que estava lá. E isso nos dava uma responsabilidade maior ainda, né? Porque as pessoas falavam, o Hélito está lá, eu vou associar. Né? E essa foi a fase nossa ali. E logo que nós começamos a caminhar para uma recuperação da nossa cooperativa, aí veio a preocupação, e a formação, e a educação. Essa cooperativa vai crescer, vai ser gigante. E eu preciso ir atrás de me graduar, me preparar. Né? Então, até então, você não tinha graduação? Não tinha nada, não tinha nenhuma faculdade. Fiz 2 vestibulares para odontologia e não passei, né? Que era o que tinha a faculdade federal, que tinha na minha cidade, lá em Minas, eu não tinha dinheiro para sair para estudar. Então, eu tinha que fazer odontologia ou farmácia. Eu não passei no vestibular, então eu fui fazenda, cuidar de fazenda. Né? E eu não tinha nada, e aí a hora que eu cheguei, nós começamos a organizar a cooperativa, né, e ter muita fé, muita confiança que a gente ia construir uma cooperativa diferente, foi onde eu falei, agora eu preciso estudar, cara. Eu tenho que estudar. E engraçado que naquela época nós tínhamos 25 gerentes, tinha 9 agências, nós tínhamos 25 gerentes na área toda da cooperativa, e nenhum era graduado. E aí eu falei, pessoal, nós vamos todo mundo para a escola agora. Vamos todo mundo estudar, vamos fazer a universidade. Aí eu fui fazer administração, vários gerentes foram comigo, estudando, fizemos MBA, e dali para frente, né, isso virou um valor para nós dentro da cooperativa. Que a gente está lá, tem curso, tem academia de liderança lá dentro, a gente se preocupa muito com a formação das pessoas que estão lá dentro, tem belos profissionais lá, dá uma oportunidade direta para todo mundo formar e se preparar para dentro da cooperativa, mas tudo por esse motivo lá atrás da gente olhar para o futuro e falar, poxa, nós vamos aprender, nós temos que conhecer mais, nós temos que saber lidar com tudo isso que está acontecendo na cooperativa. Então eu fui fazer a faculdade depois que eu já era presidente da cooperativa, mas isso foi muito bacana, porque isso acabou levando todo mundo da cooperativa, fez com que a gente entendesse o quanto que é importante você ter o conhecimento, né? Porque a informação todo mundo tem hoje, né? Não é igual antigamente, a informação ela chega, agora você precisa saber o que você faz com a informação, né? Então foi muito importante. Para mim foi uma experiência bacana, né? Que você ir para uma faculdade com quase 40 anos, né? Fazer uma faculdade, né? Já tinha uma experiência em administração grande. O aproveitamento é outro. O aproveitamento era outro. Então o bate-papo com os professores era muito bacana, porque você dava coisas reais para discutir, né? Você estava falando alguma coisa de teoria, de livros, você falava, não, mas é assim que acontece lá no dia a dia, né? Então foi muito legal, né? Para mim foi muito importante. Mas isso criou esse espírito de educação e formação dentro da nossa cooperativa. De lá para cá nós não paramos mais, nós temos curso, MBA que a gente cria dentro da cooperativa para preparar os nossos colaboradores, e isso ajudou muito a gente chegar onde nós chegamos, né? E a gente abre isso até para o próprio associado nosso, que a gente cria alguns cursos também, está sempre preocupado com o conhecimento deles. Então essa foi o início ali, a preocupação nossa de saber que nós íamos aí pilotar um grande avião e que nós precisávamos aprender a pilotar esse avião, né? Que a experiência é fundamental, importante, a confiança, mas que a gente precisava ter conhecimento também. Joia. Você assumiu a presidência da Sicredi-Dex em 97, quando a cooperativa já tinha mais de uma década de existência, né? E como foi liderar a transformação de uma cooperativa com 24 produtores rurais, no maior sistema da Sicredi hoje? Olha, a maior dificuldade, eu falo que naquela época a gente tinha muitos sonhos, né? Trabalhava muito, tinha muita fé, mas a gente não tinha nada, né? Então, não tinha cartão, não tinha talão de cheque, não tinha nada, tudo era terceiro que prestava serviço para nós, o Banco do Brasil fazia a nossa compensação, né? A gente não tinha nada. E a gente tinha muita vontade e o desafio, né, de ser uma instituição financeira nossa, né?
Os bancos judiavam muito naquela época, não é muito diferente hoje, mas naquela época era pior. Pior ainda, né? E aí nós decidimos criar a nossa instituição financeira. E aí você sair do zero, do nada, para você transformar e competir com os grandes bancos, igual nós competimos hoje, é muito trabalho, muita confiança, muita fé, atitude, né? Eu falo que o cooperativismo... Proximidade com o cooperado. O cooperativismo, ele é filosófico, né? Você fala do cooperativismo, não tem quem goste, né? Chamar você para ser dono, para vir, para junto a gente construir alguma coisa, que você não é o dono, você é um dos donos, né? Entregar uma empresa desse tamanho, então ele é bonito, né? Você fala, as pessoas gostam, né? Mas você precisa ter atitude, né? A pessoa precisa enxergar que aquilo que você fala, você está entregando. Então esse foi o grande desafio que nós tivemos, mas tudo foi criado, essas dificuldades todas essas barreiras que nós tivemos, ela nos fortaleceu porque ela sempre nos aproximou do dono, né? Então, o associado que é dono, se ele não tiver confiança, se ele não participar da cooperativa, se ele não apoiar a cooperativa, nós não vamos ser nada, porque se nós dividir a cooperativa por 250 mil associados hoje, certo? Para a gente não vai ser bem pequenininho, né? Então, nós somos fortes porque nós estamos juntos, trabalhamos juntos, temos os mesmos valores, mesmos objetivos. Nós nunca deixamos de olhar para as pessoas, nós somos uma sociedade de pessoas, né? Nós reunimos pessoas para criar isso aqui, então... aí vem as coisas modernas, né? Cliente no centro, fala, não, nós não tem cliente, nós tem dono. Tem dono, então, isso é conversa fiada, dono, ele é dono da cooperativa, claro que ele tem que estar no centro. Né? Então, são coisas assim que é moderno hoje, mas para nós são coisas que a gente pratica há muitos anos já. E são 250 mil cooperados nos estados de Paraná e São Paulo. Quantas agências? Nós estamos com 114 agências, né? Nós estamos já com uma para inaugurar ali na Carlos Borges, uma nova aqui em Maringá, vai ser a 11ª nossa aqui na cidade, mas nós temos 114, nós estamos lá no estado de São Paulo, região ali, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Mojimirim ali, nós temos 34 municípios ali, 43 agências, e temos aqui no Paraná 75 municípios, e chegamos aí a 114 agências, 1.500 colaboradores e 258 mil associados que nós temos hoje, e estamos administrando mais de 16 bilhões hoje, o que nos coloca aí como a maior cooperativa do sistema Sicredi, e entre as 4 aí do Brasil, das maiores cooperativas. Belos números, hein? Belos números. Inspiradores, inclusive. E daí, quais foram, Wellington, os principais desafios e também as principais conquistas nessa trajetória de crescimento da Sicredi Dex, e também como a inovação pôde contribuir, porque quando você fala de tudo isso, não tinha cheque, não tinha cartão, hoje tem tudo isso, hoje ninguém mais usa cheque, mas a tecnologia faz toda a diferença numa cooperativa, né? São vários desafios, né, Barbieri? A gente que tem essa história toda aí de muitos anos dentro da cooperativa, então nós passamos por tudo. Né, você falou umas coisas importantes, o cheque acabou e era o principal, depois veio o cartão, que era o principal, já não é nem o principal mais, né? É verdade. As coisas foram mudando. Agora, você imagina para um diretor, um líder cooperativista ou do associado, que sempre falou que nós éramos diferentes, que nós éramos olho no olho, né? E aí vem a tecnologia, e você não pode parar. Né? Quando nós colocamos caixa eletrônico dentro da cooperativa, foi um baita de um desafio. Né? Porque fala, agora virou banco. Aí ele fala, não virou banco. É que você vai no banco porque tem caixa lá e não vem aqui porque não tem. Então tem que pôr aqui para você vir aqui também. Sim, também. Mas houve uma certa preocupação do associado. Falou, agora vai virar banco. Falei, não vai virar banco. Nós nunca vamos deixar de olhar para o nosso associado. E aí vem o caixa eletrônico, aí vem o cartão, aí vem todas essas tecnologias que entraram. Né? Nós fomos evoluindo, fomos crescendo também. Até porque a gente usava um argumento, né, com o produtor rural, que hoje 50% do nosso associado ainda são produtores rurais. Eu falo, você também evoluiu lá na lavoura. Ah, com certeza. Você também tem tecnologia lá, e aí você não quer que a cooperativa tenha tecnologia. E esses foram os desafios. Né? E o mais interessante é que agora nós estamos voltando a olhar olho no olho. Tirando os caixas físicos das agências, caixa eletrônico hoje já não...
caiu assim, 80% do uso de caixa eletrônica, caiu muito já, e vai cair mais ainda. Então, olha para você ver como é que são ciclos, né? Você vai, tem que correr atrás de tecnologia, e agora você já está analisando o quanto que isso vale a pena ou não, né, de estar voltando. Por isso nós estamos criando esses espaços modernos, sem porta giratória, um espaço de convivência que você pode usar, o associado pode usar, que ele vai lá mais para falar de um negócio, não mais para fazer transações financeiras. Então nós estamos voltando olho no olho, nós estamos voltando a criar momentos para que o associado vá na cooperativa. Não para fazer transações, ninguém precisa ir em lugar nenhum hoje para fazer transações financeiras. Né? Mas ir lá para saber do bom negócio, ter uma boa conversa, uma boa orientação, as pessoas vão. Né? Por isso nós mudamos modelos. Então olha para você ver nesses 30 anos aí que nós passamos, nos últimos 30 anos, quanto que isso mudou. Né? Então, né, e essa relação nós não perdemos por causa, né, da nossa história, da nossa preocupação com as pessoas, de ter associado, de entender que a diferença são as pessoas que estão dentro da cooperativa. Então, nós estamos criando momentos de oportunidade de a gente estar junto, né? Não para fazer transações, nós temos toda a tecnologia que qualquer outro banco tem, nós temos, mas a gente quer estar próximo do associado das pessoas. Você, como um bom mineiro, aquele retorno que a gente tinha, que tem hoje, né? O melhor espaço da casa é a cozinha. Sim. Então onde você pode bater papo, você pode se unir, trocar ideias. Exato. E fazer bons negócios, né? E você sabe, a gente fala em inovação, isso é necessário, né? É necessário. Mas a inovação, a tecnologia ajuda, mas não é ela que faz a inovação. Ela só é o meio, né? O que faz a inovação são as boas ideias. Né? E trocar ideia é o melhor negócio do mundo. Você vai conversando, você começa a ter, né, a melhorar as suas ideias também. Então, sempre é muito bom a gente manter esse relacionamento e isso ajuda muito. Perfeito. Wellington, você tem atuação em conselhos, né, e isso é importante, você tem que ter uma visão estratégica. Então, como presidir a Sicredi-Dex aqui no Paraná e também em São Paulo, você acaba sendo conselheiro de entidades importantes, como a UCEPAR, como a Sicredi Participações, o Banco Cooperativo Sicredi, Sicredi Fundo de Garantidores. Como essa experiência contribuiu para a sua visão estratégica sobre o futuro do cooperativismo financeiro? Tá. O cooperativismo, ele tem esse outro modelo que ele é muito interessante, né? As cooperativas, nós unimos hoje 100 cooperativas, já foi mais, já foi 130 cooperativas, hoje é 100 que houve fusões, mas lá atrás cada um tinha a sua independência, tem até hoje autonomia e independência, mas eu tinha uma compensação, eu era sozinho, era só a minha cooperativa. Nós unimos várias cooperativas para a gente criar a escala, investir em tecnologia junto. Tivemos que criar um banco, porque na época era necessário ter um banco para ter acesso ao mercado financeiro. Então, nós criamos o que nós chamamos de segundo e terceiro níveis. Né? O que são as cooperativas de segundo e terceiro níveis? São centrais, que foram criadas pelas cooperativas, e as centrais criaram confederações. E temos hoje o banco, que é uma SA, mas que são as cooperativas que são donas. Né? Certo. Então, quando você cria uma estrutura dessa e ela saiu das cooperativas, a governança e a gestão também são das cooperativas. Então, o conselho da nossa central são presidentes de cooperativa, né? O presidente da central ele não pode estar ligado a nenhuma cooperativa por causa de conflito de interesse, mas é só o presidente, os conselheiros podem ser da cooperativa. Então, hoje eu sou um conselheiro da central aqui do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, cuida desses 3 estados, né? E nós temos, então, a Sicredi-Par, que é uma holding, uma SA que nós criamos, para controlar o banco, tá? E lá também tem um conselho de administração, tem um presidente, eu participei 12 anos lá da Sicredi-Par, atualmente eu não estou na Sicredi-Par mais, mas participei lá 12 anos, criando toda a estrutura aí do sistema que tem. Né? O próprio FGCoop foi criado pelas cooperativas de crédito para garantir os depósitos do associado, foram as cooperativas que criaram. Aí precisa ter governança, aí tem um conselho lá, tem um presidente do conselho, que hoje, por lei, tem que ser um conselheiro independente, fora, não pode ser um conselheiro de cooperativa. Antigamente podia, hoje não pode. Então, eu participei desse conselho também por 2 anos lá, tive no conselho do FGCoop, né, participando. Então, a gente acaba participando por ser uma cooperativa relevante, grande, e fazer parte da construção de todo esse sistema que nós criamos no Brasil,
para as cooperativas de crédito, que é o mesmo modelo do Sicoob, um pouquinho diferente na Unicred, mas o Sicoob e o Sicredi são bem parecidos na estrutura, então você acaba criando. E da Alcepar, né, o Paraná é muito forte no cooperativismo, e o cooperativismo de crédito hoje tem já uma participação muito grande aqui no Paraná, então eu acabo fazendo parte da diretoria da Alcepar também, já fiz do Sescope, e você acaba sentando ali. É importante porque você está num lugar onde você está discutindo estratégia, onde você está preocupado com o futuro das cooperativas, né? O CEPAR faz um trabalho fantástico institucional, de representatividade, de estar buscando. Aqui nós temos uma força muito grande política de representação na FPA, na frente do cooperativismo também, no Senado, na Câmara, no Senado. Então a gente faz um trabalho bacana e a gente acaba estando participando, e pela experiência que a gente tem aí, a gente contribui um pouco aí, pensando aí no futuro e tudo que vem pela frente. Então, falando de futuro, inovação e educação, como você vê o papel da educação financeira e na inovação tecnológica, na expansão do cooperativismo no Brasil? Eu sei que vocês têm trabalhos ali com crianças e que tem essa visão, né, da importância da educação financeira para levar à prosperidade. Sim. Nós temos alguns trabalhos focados na educação. Um deles, que é bastante, já tem mais de 30 anos, que é a União Faz a Vida. Nós levamos para as escolas públicas um modelo de aprendizado diferente. A gente fala que é escola sem muros, né? Que a gente leva a família para dentro da escola e o aluno para fora da escola. E os projetos saem dos alunos. A gente incentiva e cria uma condição para que os próprios alunos criem os projetos, né? Então, a gente falando de empreendedorismo, cidadania, de cooperativismo, de união, e não muda a grade curricular, mas muda o jeito do professor lidar com o aluno, certo? Nós temos hoje quase 40 mil alunos que participam desse programa, tá? E vários professores. A gente treina os professores, são 5 oficinas por ano que a gente leva da Universidade Federal, aqui do Paraná, da USP, a gente contrata professores para falar sobre isso e dar aula ali para que a gente consiga chegar no aluno e que o aluno crie os projetos, né? Saem projetos fantásticos, a mais antiga nossa, Nova Esperança, e um dos projetos que saiu lá, isso já faz tempo, faz mais de quase 20 anos isso, foi a acessibilidade. Os alunos da escola reclamaram que não tinha acessibilidade, que não conseguia. Nossa, isso há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás, certo? É um projeto que saiu dentro da escola, os alunos. Aí fomos na associação comercial, na prefeita, que era uma prefeita na época, certo? E acabamos implantando isso dentro da cidade, saiu de dentro de uma escola, né? Então, esse projeto é antigo, então a gente tem um carinho muito grande por ele, tem feito grandes transformações. Nós temos Caravana Kids, são 2 atores que se veste o palhaço e vai lá dar aula para as crianças, né? E falar sobre dinheiro, de onde vem o dinheiro, como é que gasta o dinheiro, consumismo, não comprar só porque o outro compra, tem que precisar. Então, isso aqui, a gente faz 70 apresentações por ano aí nas escolas, várias escolas a gente vai e faz. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a formação das pessoas. Eu falo que a cooperativa tem um propósito que é melhorar a vida das pessoas, certo? E a gente busca isso todo dia. E fazer isso com crianças é um resultado muito bacana, certo? A gente não só faz com crianças. Você entrar no site da nossa cooperativa, tem vários cursos sobre educação financeira lá para você fazer. Nós temos 300 voluntários na cooperativa que dá aula de educação financeira direta, né? Vai nas empresas, vai nas escolas, o pessoal faz porque a pessoa precisa aprender a lidar com dinheiro. Não pode gastar mais do que ganha, tem que poupar e nós temos coisas prosperar. básicas, né? Nós temos coisas básicas, não pode somar cheque especial no salário, isso não é salário, né? Não pode somar limite de cartão no salário, depois não aguenta pagar. Então, a gente tem um monte de coisa que a gente fala, parece básico, mas que alerta bastante. Então, a gente preocupa muito com isso, né? De ter pessoas com a melhor gestão financeira. Tem pessoa que se descontrola muito facilmente, né? Certo. E a gente, se tiver pessoas mais focadas, melhores instruídas aí na educação financeira, nós vamos ter um associado muito melhor, um associado
que cuida do endividamento dele. Então é importante para a cooperativa também, mas a gente cuida muito, muito bem do associado, das empresas. Nós temos programa de formar também os fornecedores, né? Tão comum ESG aí, a gente fala sobre isso, fala o que nós vamos exigir dos fornecedores. Não é só chegar e falar, não vou comprar de você porque você não tem isso, né? Nós estamos chamando, falando, você precisa ter isso, né? E estamos fazendo treinamento, já estamos no 5º ano que a gente faz esse tipo de treinamento com nossos fornecedores. Então é fundamental, eu acho, conhecimento e a educação é fundamental para a gente ter uma cooperativa também sólida, sustentável. Certo. A gente sabe que a gente não tem um futuro, né? A gente tem futuros. A gente sabe que muitas coisas são incertas, mas quais são assim, as principais tendências para cooperativas de crédito como a Sicredi Dexia? Eu vejo assim, eu fui segunda-feira passada, estive lá no Rio Grande do Sul e fui comemorar 100 anos da Sicredi Origens. Nós temos 8 cooperativas no Rio Grande do Sul que tem 100 anos. A nossa tem 40. Então eu imagino que a nossa vai chegar no 100 também. Certo? Com certeza. Imagino e quero isso. Que a nossa cooperativa... E nós, como cooperados, queremos que isso aconteça. Também. Vai estar nosso neto lá, vai estar, né? Bisneto vai estar lá, mas tem que chegar, vamos chegar. Foi muito bonito lá a homenagem, ver os netos, bisnetos dos fundadores lá na reunião, certo? Foi muito bacana isso. Bonito então mesmo. A gente tem uma ideia também de a nossa cooperativa durar mais 50, 100 anos aí pela frente. E dentro desse espírito, sempre perder o respeito pelas pessoas, pensar sempre em união, cooperação. O cooperativismo tem 2 coisas que ele pega muito e que o brasileiro não é muito acostumado a isso. Que é a visão de longo prazo, né? E união, certo? Imediatismo não dá para o cooperativismo. Tudo que nós imaginamos foi a longo prazo dentro do cooperativismo. Então a gente tem que planejar, tem que olhar para o futuro, tem que pensar como é que nós vamos chegar lá, né? Então isso é muito importante, você esquecer as pessoas, somos uma sociedade de pessoas. Eu tenho usado o nosso prédio que você citou aí, que é um dos prédios mais modernos do Brasil, né? Uma referência aqui na região nossa. Certificados, certificado, tudo, sustentabilidade, tudo e tal. E eu digo que ele foi construído pensando no passado, que é tudo que nós chegamos até aqui, todo o legado nosso, que é fantástico, sair de zero para chegar onde nós chegamos, é um negócio fantástico, né? Mas daí, e os próximos 40, 50 anos? E aí eu tenho falado muito que o prédio ele é uma ponte para o futuro. Chegamos aqui por isso e agora nós estamos construindo uma ponte para o futuro, certo? Mas o mais importante não é a ponte, o mais importante são as pessoas que vão caminhar na ponte. Então nós temos que preparar as pessoas com esse espírito, né, de planejamento, de inovação, de educação financeira, de saber, poxa, eu aqui na cooperativa sou muito melhor do que sozinho. Né? Sim, com certeza. Tudo que eu precisar aqui, para mim, vai ser muito mais fácil do que eu estar sozinho lá, me virando lá individualmente. Então, esse é o trabalho que nós temos para chegar no futuro. Sentimento de pertencimento na cooperativa, de dono, e saber que a cooperativa é o melhor parceiro dele. Isso vai levar nós também para os próximos 40, 50 anos. Não tenho dúvida disso. Tecnologia, inovação, isso passou a ser obrigação, né, Barbeiro? Não tem mais falar... Commodity, né? Não tem nada, isso aí você tem que fazer e pronto, acabou. E para fazer isso, basta você ter dinheiro, você faz. Agora, criar esse sentimento, esse espírito de união, de dono, de visão de futuro, de planejamento, né? Esse é o mais difícil, mas é o que nós temos que fazer. Então, eu acredito que para a gente caminhar aí os próximos anos, a gente tem que criar esse sentimento de pertencimento nas pessoas que estão próximas dentro da nossa cooperativa. E quais são, assim, falando de futuro de novo, que são os futuros, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, porque as coisas mudam muito rapidamente. Quais são, assim, os sonhos pessoais e também profissionais do Hélito Ferreira? Olha, profissional, eu acho assim que eu consegui muito. Eu acho que eu sou um cara muito realizado de tudo, onde eu cheguei. Sou muito grato a Deus por isso, a minha família, os meus colegas aí do Sicredi, meus colaboradores, né, de tudo que nós chegamos até aqui e que nós fizemos. Então, eu acho assim, sou um cara realizado por tudo que nós fizemos.
É claro que a gente pensa lá na frente, né, de ter uma cooperativa que seja orgulho do associado. Eu olho muito o meu neto, né, e penso nele a hora que ele tira um cartãozinho de débito do crédito do bolso dele, tem 10 anos, tá? Que ele tirar um cartãozinho de débito do bolso dele para mostrar e algum coleguinha dele perguntar: o que é isso aí? E ele fala: isso aqui é a minha cooperativa. E ele tem orgulho disso. Esse é o meu objetivo profissional, de fazer as pessoas terem esse sentimento, certo? Que o meu avô, meu pai construiu isso aqui é meu. Esse é um cartão que é meu. Certo? E eu faço tudo que você fizer com isso aí, que você não sabe nem quem que é o dono. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia de você criar essa relação aí com a juventude, com os jovens que estão vindo aí, que são muito exigentes, né? De pouca paciência. Mas eu falo que relacionamento não acaba, sentimento não acaba, certo? Todo mundo tem sentimento e é isso que a gente quer manter aí para o futuro com essa juventude que vem. E às vezes tem muita crítica disso, daquilo, o povo hoje é assim, assado, é assim. Então eu falo: gente, vamos esquecer disso. Nós queremos que seja assim, ó. E vai ter gente para isso, tem gente para tudo. Vai ter gente que vai gostar disso, vai gostar de saber que tem uma segurança, que tem uma cooperativa do lado dele, né, que não vai ser individualista. Nós vamos achar essas pessoas para estar junto com a gente aí nessa caminhada. E pessoal? Olha, pessoal, eu tenho alguns sonhos, são muito... não sei quanto tempo vai demorar, né? Eu vejo que nós criamos muitas cooperativas, né? E eu te falei aqui no começo que foi uma união de cooperativas para criar um sistema mais sólido. E nós estamos no outro ciclo que está se criando muita cooperativa. Eu acredito que no futuro nós teremos que sentar e unir mais as cooperativas, certo? Sentar com o Cicobi, sentar com a Unicred, sentar com o Cressol, sentar com a Cisprime, todos esses modelos que estão saindo, certo. E sentar e a gente conversar, que vai chegar um ponto que não vai justificar a gente ter esse monte de cooperativa, cada um para o seu lado. Eu cito um exemplo muito grande, que é a Ambev, né? Sim. Eles brigavam para vender cerveja, até o dia que eles resolveram: gente, vamos vender cerveja junto. Não foi isso que fizeram? Foi isso que aconteceu. E eu tenho falado isso no cooperativismo. Sou um pouco polêmico, talvez demore um pouco, mas a gente precisa tirar... Mas a semente tem que ser plantada, né? A gente precisa tirar esses egos, essas vaidades e pensar num futuro que a gente esteja mais unido ainda do que nós somos hoje. Então, de estar todo mundo junto... Pode cada um ter sua marca, sem problema, mas nós precisamos estar juntos. Eu posso vender com a minha marca, vocês podem vender com a dela e tal, mas eu acho que nós temos divisões que nós vamos ter que juntar aí e trabalhar junto. Embora cada um possa ter sua autonomia, sem problema. Mas eu acho que vai chegar um momento para isso. Então, pessoal meu, eu acho que ainda, antes de deixar alguém assumir o meu lugar, ainda vou lutar muito para isso aí, para que a gente tenha uma coisa mais unida, mais sólida dentro do cooperativismo. Porque, como já diz a frase do cooperativismo, né, quem coopera cresce, se a gente quer chegar mais longe, a gente tem que se unir forças. Né? Tem que unir força, não adianta, tá aí exemplos que estão aí todo dia e a gente precisa fazer isso. Né? A gente tem umas exigências muito grandes, muito pesadas do próprio Banco Central. Não é simples ser uma cooperativa de crédito. Às vezes o pessoal fala: cooperativa. Não, nós temos a mesma exigência dos bancos, né? Em comprar, assim, tudo nós temos, de risco, tudo que tem os bancos, tem as cooperativas. E a gente tem gente lá cuidando disso, preparada para isso, mas talvez uma hora a gente pode centralizar isso em um lugar só e diminuir, melhorar a eficiência da cooperativa, que é isso que o associado quer. Se eu for pesquisar e falar com o associado, que é isso. Ele quer segurança, tecnologia, quer ter acesso fácil aos negócios dele. Certo. Senhor, você falou que a cooperativa Sicredi Dex tem 40 anos, a nossa instituição tem 20 anos. E vocês estão com 250 mil cooperados, nós estamos com 165 mil alunos aproximadamente. Brasil, mais 6 países. Então, temos brasileiros estudando no UniCV fora do Brasil. Em Portugal, na Espanha, no Japão, temos também na Bélgica,
temos, né, na Inglaterra e temos nos Estados Unidos. E esses alunos estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente. Que conselhos, né, o Hélito Ferreira daria para esses alunos que estão estudando, estão começando aí um planejamento para uma carreira profissional? Olha, outro dia eu estava pensando nisso, porque quando a gente fala história, a gente fica imaginando essas coisas, né? E aí, como a gente já está mais velho... Experientes. A gente fica pensando assim, puxa, se eu tivesse 25 anos com esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Porque às vezes a gente... Eu costumo falava isso para meus filhos e falo para meus netos. Eu ensino de graça e a vida cobra caro para ensinar. Certo? Às vezes você demora muito para aprender com a vida. Cai, levanta, e a vida cobra caro para te ensinar. Né? Porque você vai cometer erros. Né? E às vezes uma pessoa experiente, uma preocupação com o futuro, você evite de passar por alguns problemas. Então, para mim, o jovem tem que analisar muito bem isso. Estou falando aqui o que eu falaria e falo para o meu neto de 10 anos. Né? Que a gente precisa olhar isso. A vida é feita de escolhas. Né? Hoje você tem informação que chega a você de tudo quanto é jeito. Certa, errada, não importa. Ela vai chegar em você. Né? O que você precisa saber é o que você vai fazer com essas informações. E não esqueça nunca, a vida é feita de escolha. Você fez a escolha certa, muito bem, fez a escolha errada, você vai pagar por isso. Então, é estar preparado para fazer as escolhas. Certo? E preparar para fazer a escolha passa por conhecimento, por saber lidar com isso. Né? A gente tem que parar de ser influenciado por tudo que a gente vê. Tem muita mentira, tem muita falsidade, né, nas coisas. Então, você tem que ser uma pessoa preparada para absorver isso. Chegar, isso é verdade, isso é mentira, isso dá certo, isso não dá certo. Eu viajei para o mundo inteiro, conheço cooperativas do mundo inteiro, não tem receita de bolo em lugar nenhum, certo? Mas tem coisas que você vê lá e fala, isso aqui dá certo lá na minha cooperativa. Isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui dá. Vem aqui, acaba dando certo. Então, assim, não tem chegar alguém e falar, faz isso que você vai... Não tem isso. Tem a escolha, tem você estar preparado para fazer as escolhas. Então, eu acho que o jovem ele precisa cuidar disso. Hoje chega-se muita informação, muita coisa errada, se perde muito tempo com esse monte de coisa que chega, que não te leva a lugar nenhum, não te agrega nada, certo? Então, é ter esse cuidado, se prepare para tomar as escolhas certas e não esqueça nunca disso, né? O planejamento, né? A coletividade, o bem comum, certo? Ela sempre vai ser a melhor alternativa. Ninguém é feliz sozinho, a gente tem que pensar nisso. Ah, fazer isso, vou ficar... Não, se você ficar sozinho não vai adiantar nada, vai ser só para você. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. A gente precisa pensar no bem comum. Né? A gente precisa pensar em planejar um país melhor. A gente precisa pensar em planejar uma cidade melhor. Né? A gente precisa ter escolas melhores. A gente precisa tudo isso. A gente tem que pensar. E o jovem não pensa que alguém vai fazer por ele, não. Nós precisamos fazer, nós precisamos construir isso. Né? Eu fico pensando, se eu tivesse ficado lá na fazenda... Eu não tinha feito nada no cooperativo. Se eu construí alguma coisa e ajudei em alguma coisa, porque eu vim, larguei meus negócios lá, vim e me dediquei à cooperativa, né, com um propósito aí de construir uma cooperativa que eu sou um dos donos. Né, e olha onde nós chegamos. Então, a escolha ela é importante. Só você vai fazer uma boa escolha se você estiver preparado para saber analisar e escolher. Né? Não deixe de ser influenciado, porque... Quem paga pela escolha são as pessoas e você tem que cuidar disso. Então, acho que o jovem precisa se preocupar um pouquinho com isso. É muita informação e muita perda de tempo. Focar um pouco mais naquilo. Faz um planejamento aí, tudo bem, não sou nada contra, também fui jovem, né? E a gente aproveitou bem a vida. Até porque antigamente... Fala assim, aproveita que a vida é curta, né? Falava muito disso. E a gente corria porque achava que ia morrer com 50 anos, né? E agora a gente fala assim, se prepara que a vida é longa. A vida é longa, a gente vai viver mais de 120 anos aí. E aí? Como é que você vai se preparar para viver esse tempo tudo? Né? Então, as coisas são assim, tem que se preparar para o futuro e saber que a responsabilidade é nossa, não é de ninguém. E a gente tem que correr atrás disso.
Velho, muito obrigado aí por compartilhar com a gente essa visão de mundo, essa importância de planejamento, a importância de estarmos cooperando. Com certeza as histórias vão inspirar, mas vão inspirar muito os nossos alunos. Então chegamos mais uma vez ao fim de um episódio de Poder e Educação, e compartilhe este nosso podcast, nos siga nas redes sociais do UniCV, assista no nosso YouTube e também ouça esse podcast na nossa rádio UniCV. Muito obrigado e até o próximo episódio.